Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que ouvimos até este presente momento, ó Pai. Pelos louvores, ó Pai, entoados para a glória do Teu nome, ó Deus. E com certeza eu creio, Pai, que os louvores tocaram em cada coração nesta noite, Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que através do Espírito Santo, ó Pai, Tu esteja nos usando, ó Pai, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para transmitir a Tua palavra a cada coração nesta noite, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, em quais condições as pessoas entraram aqui nesta noite, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, quais as batalhas que essas pessoas têm enfrentado, ó Pai. Eu não sei, ó Pai, quais as dificuldades, ó Pai, que elas encontraram até chegar aqui na Tua casa, ó Pai. Deus querido, mas Tu sabes, ó Pai. Então eu quero Te pedir, ó Pai, que neste momento, ó Pai, que o Cláudio, ó Pai, diminua e que Tu cresças, ó Pai. Que eu apenas seja um instrumento nas Tuas santas e poderosas mãos, ó Deus, para transmitir, ó Pai, aquilo que Tu queres que essas pessoas ouçam nesta noite, ó Pai. Para que vidas, ó Pai, venham se render a Teus pés, ó Pai. Para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, ó Pai. Deus de amor, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. E fale aos nossos corações, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre Jesus, o pão da vida. Esse é até um tema que em algumas Bíblias, né, traz lá esse tema, quando começa a leitura desse capítulo, a partir do versículo 22, vem falando sobre Jesus, o pão da vida. E é sobre esse Jesus, o pão da vida, que nós vamos falar nesta noite. Quando você pensa na palavra pão, o que vem em sua mente? Quando você pensa na palavra pão, o que vem na sua mente? Eu acredito que na mente da maioria das pessoas vem algo que alimenta o corpo, alimenta a alma e sacia a fome. Então associamos o pão como algo que vai saciar a nossa fome física. Pão na Bíblia representa o corpo de Cristo que se entregou por amor a cada um de nós. Jesus disse: Jesus disse, eu sou o verdadeiro alimento, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, versículo 51. Diz assim Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O texto que nós lemos relata que uma multidão seguia Jesus. Talvez essa multidão começou a seguir Jesus porque alguns queriam conhecer de perto quem era Jesus. Alguns talvez só tinham ouvido falar de Jesus. E outros já conheciam Jesus. Já viram até alguns feitos, alguns milagres que Jesus havia realizado. Mas ali estavam algumas pessoas, talvez nem todas ali naquela multidão, que começaram a procurar Jesus. Queriam um alimento para o seu corpo físico. Jesus mesmo disse: vocês estão me procurando, não por causa dos sinais que eu fiz, mas porque vocês se alimentaram, vocês saciaram a sua fome física, por isso que vocês estão me procurando, por isso que vocês estão à procura de mim. Por qual motivo você veio aqui nesta noite? Por qual motivo você veio aqui nessa noite? Jesus bem falou acerca daquela multidão
que começou a procurá-lo. Em João 6, 26, João 6, 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus, ele corrige o motivo errado pelo qual eles começaram a procurá-lo. Quando começaram a procurar, cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu quero saber onde é que está esse Jesus. Eles estavam em busca de Jesus, estavam procurando Jesus, mas pelo motivo errado, porque eles haviam saciado a sua fome física. Eles queriam satisfazer o seu próprio desejo. As pessoas deveriam seguir Jesus pelo fato de reconhecerem que ele verdadeiramente era o Cristo anunciado pelos profetas. Esse deveria ser o real motivo que aquelas pessoas deveriam começar a procurar Jesus, a querer saber aonde está Jesus. Por qual motivo você veio aqui nesta noite? Será que foi pelo mesmo motivo do que aquela multidão? Elas estavam querendo apenas satisfazer o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Por qual motivo você veio aqui nesta noite? Se você veio buscar um milagre para a sua vida, esse milagre pode acontecer. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que realiza milagres. Este milagre pode acontecer se você veio aqui simplesmente buscar um milagre para a sua vida. Isso pode acontecer. Se você veio buscar uma solução para os seus problemas, Deus pode dar uma solução para os seus problemas. Porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. E Ele pode resolver sim os seus problemas. Se você veio buscar aqui uma solução para os seus problemas, Deus pode resolver. Deus pode te apontar uma direção para resolver os seus problemas. Se você veio porque a sua vida está sem sentido, você está sentindo um vazio tão grande dentro do seu coração, que nada neste mundo consegue preencher este vazio que você tem no seu coração. Eu quero te dizer, Deus, ele pode preencher esse vazio que está em seu coração. Todas essas coisas podem acontecer com você nesta noite. Todas estas coisas, o que mais vier na sua cabeça, pode acontecer, que você está buscando, que você está precisando, podem acontecer com você nesta noite. Mas nada disso vai fazer sentido se você não tiver um verdadeiro encontro com Jesus. Nada disso vai ter valor se você não se render aos pés de Jesus. Nada disso vai fazer sentido se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Nada disso vai ter nenhum valor para você se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus. De repente seus problemas vão ser resolvidos. De repente você vai encontrar a solução para algum dilema que você tem enfrentado. Mas talvez esses problemas daqui a um tempo vão retornar. Esse vazio novamente vai retornar à sua vida. E aí? O que vai ser da sua vida? Porque somente Jesus, ele pode preencher esse vazio que a humanidade sente. Esse vazio que nada neste mundo pode preencher. Aquela multidão estava em busca de Jesus. Estava procurando Jesus, mas pelos motivos errados. Talvez você entrou aqui nesta noite também pelos motivos errados. De repente você veio, não vou lá na igreja porque estou sentindo vazio. Ou vou lá na igreja apenas para ver alguns irmãos. Vou lá na igreja porque lá é um ambiente bom, onde as pessoas me abraçam, me recebem, rindo. Eu quero dizer, se você veio aqui somente para isso, você vai retornar para casa vazio. Porque somente Jesus, ele pode preencher este vazio que a humanidade sente, que cada um de nós sentimos.
diante do sentido errado pelo qual aquela multidão começou a seguir Jesus, ele disse, lá em João, capítulo 6, versículo de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus, ele repreendeu aquela multidão por causa da visão materialista que tinham a respeito do reino messiânico. Em relação à missão de Jesus como Salvador, como libertador, aquele que ligaria novamente o homem a Deus, queria resgatar a humanidade através do seu sacrifício, através do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Aquela multidão não estava com essa visão. Não era o que estava no coração daquela multidão. Eles não estavam interessados em salvação. Eles não estavam interessados em se aproximar de Deus. Eles não estavam interessados em aprender mais de Deus. Eles não estavam interessados em ter um compromisso maior com Deus. Eles estavam interessados em apenas satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria vontade. Eu acredito que muitas pessoas ali saíram com seu coração triste ou ficaram com seu coração triste após ouvir esta palavra de Jesus. Uma palavra dura, mas que precisava ser dita para aquela multidão. Porque senão eles iriam continuar no erro, iriam continuar no pecado, iriam continuar caminhando a passo largo para o inferno. Então Jesus foi bem claro: vocês me buscam por causa do alimento. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Quando Jesus disse para aquelas pessoas que o seguiam, que a obra de Deus é que creiam naquele que Ele enviou, eles começaram a pedir um sinal. Senhor, mostra-nos um sinal para que creiamos que realmente você é o Filho de Deus, que você é aquele que foi enviado por Deus, que você é aquele que os profetas haviam falado. Qual sinal você espera para crer em Jesus como o pão da vida? Qual sinal você espera para crer em Jesus como o pão da vida? A multidão queria um sinal para crer em Jesus. Em João 6,30 diz: então disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Para aquela multidão materialista, egoísta, que estava focada apenas nas coisas materiais, todos os sinais que Jesus havia feito até aquele momento não eram suficientes para que eles reconhecessem a divindade de Cristo Jesus. Para que eles reconhecessem que verdadeiramente Jesus era Deus. Jesus havia feito vários sinais. Jesus havia realizado vários milagres. Jesus havia transformado água em vinho. Jesus havia curado coxos. Jesus havia curado cegos. Jesus havia andado sobre o mar. Jesus havia feito tantas coisas. Mas aquela multidão incrédula ainda pedia um sinal. Ainda queriam que Cristo fizesse algo para que elas pudessem crer que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Mesmo assim, após a multiplicação dos pães, que tinha sido recente, dos pães e dos peixinhos, que alimentaram mais de 5.000 pessoas, que alimentou uma multidão, eles ainda estavam pedindo um sinal. Olha só como eles eram incrédulos. O que você está esperando para entregar a sua vida a Cristo Jesus?
Quando eu falo entregar a vida a Cristo Jesus, não é somente o estar na igreja, irmãos. Que a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Levantar a mão só dizendo, olha, eu aceito Jesus como meu Salvador. É só isso? Será que entregar a vida a Jesus só é simplesmente isso, levantar as mãos e dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador? Será que entregar a vida a Jesus é simplesmente ser membro de uma igreja? Estar congregando em algum local? Não, irmãos. Eu, quando penso em entregar a vida a Jesus, eu lembro sempre de Paulo, não sei porquê, mas quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É deixar Cristo viver em você. É em seus passos você sentir que você está dando os mesmos passos que Jesus. É deixar Deus tomar conta da sua vida. É deixar Deus controlar a sua mente, o seu coração, os seus passos, as suas atitudes. As suas ações possam estar sempre glorificando a Deus. Que as pessoas possam olhar para cada um de nós e ver Jesus nas nossas ações, irmãos. Entregar a vida a Jesus é algo muito profundo. É algo muito profundo. Não é simplesmente levantar as mãos. Não é simplesmente dizer, eu aceito Jesus. E aquela multidão pedia um sinal. O que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus? Será que você está igual àquela multidão? Talvez muitos em suas atitudes egoístas vão dizer, mas Deus, eu ainda não casei. Mas Deus, eu ainda não comprei o meu carro. Deus, mas eu ainda não comprei a minha casa. Deus, mas eu ainda não terminei a minha faculdade. Às vezes muitas pessoas estão esperando algumas coisas materiais e passageiras desse mundo acontecerem em suas vidas para entregar a sua vida a Cristo Jesus. Às vezes algumas pessoas estão esperando algum milagre acontecer para entregar as suas vidas a Cristo Jesus. Será que tudo que Deus fez até hoje não é o suficiente para que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que você entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo Jesus? Será que todo o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, o seu sangue precioso derramado naquela cruz, não é o suficiente para que você reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que pelo fato de você acordar todas as manhãs, poder respirar, poder caminhar, poder trabalhar, será que já não é o suficiente? Será que já não é um sinal de que existe um Deus acima de nós? Existe um Deus que se preocupa com cada um de nós. Existe um Deus que quer o melhor para a sua vida. Existe um Deus que quer o melhor para a minha vida. Será que estas coisas não são suficientes? O que mais nós queremos para nos rendermos aos pés de Jesus? O que mais estamos esperando, irmãos? Para colocarmos a nossa vida no altar de Deus. Para dizer, conforme Isaías falou, eis-me aqui, envia-me a mim. O que mais estamos esperando? Será que estamos igual àquela multidão? Estamos esperando o sinal, estamos querendo algo mais. Isso ainda não é o suficiente. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente, irmãos, que não conseguem ver que somente Jesus Cristo salva. Muito cuidado, porque você pode ter tudo isso e perder a coisa mais preciosa que você tem, que foi dada por Deus, a sua vida. Você pode ter tudo, seus problemas resolvidos, seus problemas emocionais tranquilos, sua saúde tranquila, sua casa, seu casamento, sua família. Mas se você não se render a Cristo Jesus, se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus, tudo isso vai ser em vão. Tudo vai ser em vão. Lembra aquela passagem ali em Mateus, não lembro o capítulo agora,
mas que o homem chegou ao ponto de dizer: alma, deleite-te, aproveite, construir um celeiro e riqueza e tudo. E Jesus disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e para quem será? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e para quem será? Às vezes estamos agindo igual aquela multidão. Estamos em busca de coisas materiais. Queremos ser abençoados. Senhor, abençoa, Senhor, abençoa meu emprego, abençoa minha casa, abençoa meu carro, abençoa minha família, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa, Senhor, abençoa, 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 Senhor. Só queremos receber de Deus. Mas o que temos feito? O que cada um de nós temos feito? Será que estamos igual aquela multidão, buscando Jesus pelos motivos errados? Buscando Jesus com um sentimento materialista, egoísta, pensando muitas das vezes em nós mesmos, em satisfazer os nossos próprios desejos. Seja grato a Deus pelo fato de você estar respirando. Agradeça a Deus pela sua saúde. Agradeça a Deus pelos livramentos. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pela chuva, pelo sol. Pare e pense, veja quantas coisas Deus tem feito por você. Quantas coisas Deus tem feito por você. Isso tudo é prova do quanto Ele nos ama, do quanto Ele se importa com cada um de nós, do quanto Ele se importa com você. E às vezes achamos que é pouco. Queremos mais. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nesta noite, mas não podem porque estão no leito? Quantas pessoas de repente gostariam de estar aqui nesta noite, mas não podem porque estão atrás das grades? Quantas pessoas gostariam de estar aqui nesta noite, mas não podem porque estão aprisionadas pelo vício e pelas drogas? Estão aprisionadas pelas garras do inimigo. É missão nossa, como igreja, anunciar as boas novas a essas pessoas. Anunciar que existe um Deus que as ama. Existe um Deus que tem feito tudo por elas. Devemos mostrar este amor a essas pessoas. Quando aquela multidão falou sobre o maná no deserto, que era o pão que alimentou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, dizendo que Moisés deu-lhes a comer o pão do céu. Isso demonstra que eles não haviam entendido nada a respeito de Jesus. Eles pediram um sinal e citaram essa passagem de Moisés, que o povo havia sido alimentado no deserto durante 40 anos com o maná que caía dos céus. O pão que dá vida ao mundo. Versículo 32 a 35, a 34, diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus, o pão que dá vida espiritual. Por causa do pecado, o homem ele se distanciou-se de Deus. O pecado ele faz isso com o ser humano. O pecado é tudo aquilo que nós cometemos que vai contra a vontade de Deus. É tudo aquilo que nós cometemos que entristece o coração de Deus. E a humanidade ela pecou. Ela escolheu pecar. E o pecado afastou a humanidade de Deus. Distanciou a humanidade de Deus. E Jesus veio a este mundo justamente
para nos conectar novamente com Deus, através do seu sacrifício, através do seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Não existe nenhum outro meio pelo qual a humanidade possa saciar a sua sede espiritual, a sua fome espiritual, a não ser em Jesus Cristo. Por isso que ele diz que eu sou o verdadeiro pão que dá vida e vida eterna. Aquela multidão comeu daquele pão. As pessoas lá no deserto comeram o maná, mas morreram. Mas Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que dá vida eterna. Aquele que me receber, aquele que me aceitar, aquele que aceitar o meu sacrifício, esse terá vida eterna. Mas aquela multidão estava preocupada apenas com uma vida passageira. Uma vida no máximo 70, 80, 100 anos. Elas não estavam preocupadas com a vida eterna. Elas não estavam preocupadas com Jesus, que seria o pão da vida, aquele que daria vida espiritual. O homem, quando ele pecou, quando ele se afastou de Deus, ele se tornou morto espiritualmente. Ele ficou condenado ao inferno por causa do pecado. Mas Jesus Cristo veio justamente para resgatar o homem dessa situação e trazê-lo para perto de Deus. Aquelas pessoas não haviam entendido isso. Eles não perceberam isso, que Jesus era o pão da vida, aquele prometido pelos profetas, que estava ali o Salvador do mundo. Mas eles continuavam apegados às coisas desse mundo. Não existe nenhum outro meio pelo qual a humanidade possa saciar a sua fome espiritual, a não ser em Cristo Jesus. Você pode buscar nos livros, você não irá encontrar nada que sacie a sua sede espiritual. Quantos livros você já leu e nada mudou na sua vida espiritualmente? Você pode buscar na ciência, não encontrará nada que possa saciar a sua sede, a sua fome espiritual. Você pode buscar nas profundezas, nas alturas, não encontrará nada que possa saciar a sua sede espiritual. Sabe por quê? Porque a resposta está em Jesus. A resposta está em Jesus. Somente Jesus pode saciar a nossa sede espiritual. Quantas pessoas hoje em dia estão na mesma situação daquela multidão? Ir até Jesus tem sido difícil para muitas pessoas. Sabe por quê? Porque os seus olhos ainda estão vedados pelas coisas deste mundo. Porque você ainda está muito preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas passageiras desse mundo. Então você vai ter sempre uma desculpa. Não, agora não. Deixa para um outro momento. Deixa para um outro dia. Porque você ainda está preocupado com as coisas desse mundo. Porque o seu coração ainda está preso nas coisas desse mundo. Mas quando começamos a nos desprender das coisas desse mundo e começamos a olhar para o alto, olhar para as coisas que vêm de Deus, a nossa vida começa a mudar, a nossa visão começa a mudar a respeito de Deus, a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, começa a trabalhar no nosso coração, mostrando que existe algo melhor de Deus para as nossas vidas. Existe algo melhor de Deus para a sua vida. Deus quer o melhor para você. Mas você precisa sair do meio dessa multidão, no meio daquelas pessoas que não querem compromisso com Deus. Querem compromisso com tantas coisas, mas não querem compromisso com Deus. Estão mais preocupados com a vida de 70 anos do que com a eternidade. Aqueles que vão até Jesus e creem nele terão a sua fome e sede saciada. Não foque no material, não foque sua vida apenas no físico, e sim na eternidade. Pare de focar
naquilo que é passageiro e comece a focar naquilo que é eterno. Pare de focar naquilo que é passageiro e comece a focar naquilo que é eterno. Volte a sua mente para a eternidade. Volte a sua mente para aquilo que Deus tem preparado para você quando você partir deste mundo, quando cada um de nós partimos deste mundo. Deus tem o melhor para você. Ele quer dar o melhor para você. E qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua escolha nesta noite? Você sabe qual a vontade de Deus para a sua vida nesta noite? Diante de tudo que você ouviu? Vou repetir, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida nesta noite? Diante de tudo que você ouviu? Está registrado lá em João, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 6, versículo 40. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Gostaria de concluir a mensagem nesta noite com este versículo. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. É te dar a vida eterna. E qual vai ser a decisão que você vai tomar nesta noite? Você que ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. A igreja nesse momento está orando por você, está orando pela sua vida. E não poderíamos encerrar o culto nesta noite sem antes oferecer para você esta oportunidade de ter a vida eterna.